Muito bem, senhores. Nós falamos a respeito já de identidade, não canso de repetir. Você é um filho de Deus. Você veio nesse mundo para vencer e as coisas já deram certo. Acredite, já deram certo. Deus está com você e a maior prova disso é de que você está vivo, de que você tem poder, que você pode trabalhar e as coisas podem acontecer, mesmo que você não saiba como. Haja, né? Tem um profeta, Elder Nelson, que ele desafiou a gente um tempo atrás. Imagina as coisas que você faria se você pudesse ter mais fé. Aí ele deu um desafio que eu faço para vocês também. Agora anota essas coisas que você faria se tivesse mais fé. Terceiro passo, depois disso, começa a fazer as coisas que você faria se você tivesse mais fé. E você vai ver sua fé aumentar à medida que as coisas vão acontecendo. É assim os segredos que Deus age. E tem tudo a ver, isso que eu falei, com o tema de hoje. Falamos a respeito de identidade, de fé, de visão. Falamos a respeito da gratidão. No meu último vídeo foi a respeito da gratidão. Falamos de aceitação. E hoje vamos falar, agora, de qual é a maneira correta de pedir alguma coisa para Deus. Você sabe qual é a maneira correta de pedir algo para Deus? Pedir. Deus já sabe o que a gente vai pedir antes que a gente peça. Ele já sabe o que a gente necessita antes da gente falar. Então por que a gente precisa pedir? Esse é um segredo muito bacana. Para falar desse segredo, por exemplo, vou contar uma coisa aqui que eu vou contar só no livro, mais detalhado. Mas eu sinto que tenho que falar aqui com vocês. Vocês já perceberam que as pessoas, antes de falecer no hospital, eles têm uma melhora? Normalmente as pessoas acham que eles vão ter alta e de repente eles falecem. Em muitos casos, a maioria deles, isso acontece. Sabe por quê? Se você olhar para cada cura milagrosa que Deus fez, não sei se sei que tem gente que procura milagres financeiros, milagres de saúde, mas para você que procura milagres de saúde, por exemplo, ou de relacionamento, toda vez que Deus, por exemplo, ele tinha aquela mulher que sangrava, tinha um fluxo de sangue enorme, ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. A fé dela curou ela. Mas Jesus fez questão de buscar onde ela estava para saber quem tinha tocado nele. Qual foi a última frase que ele falou para ela? Teus pecados estão perdoados. Então a cura e o perdão estão integrados, porque para Deus tudo é espiritual. Se você vai mal financeiramente, para Deus isso é espiritual, você não está bem espiritualmente. Se você está doente, então espiritualmente você também não está bem. Como? Se eu não estou bem financeiramente, como é que eu vou ajudar um irmão que está pedindo ajuda financeira? Precisa de um aluguel que ele precisa de um alimento agora, e a gente não tem como dar, e aí? Se eu estou mal de saúde, como é que eu vou lá na casa do fulano ajudar ele na casa dele? De repente ele precisa que eu vou lá e limpe o terreno, mas eu não estou bem de saúde, como é que eu vou fazer isso? Então a gente precisa ter esse transbordo, né? A gente precisa, tem gente que não gosta de riqueza, que tem essa escassez, que fala mal da riqueza, mas o nosso coração não precisa estar na riqueza, mas a gente precisa ter primeiro pra gente, pra nossa família e transbordar para outras pessoas. A gente precisa ajudar as outras pessoas, tá pronto? Isso é prosperidade. Muito bem. Outra ocasião que Jesus Cristo curou foi quando aquele amigo abriu lá o teto, colocou o seu amigo doente, leproso, na frente de Jesus. Jesus falou, fez a seguinte pergunta: o que é mais fácil? Para perdoar teus seus pecados ou levanta, pega tua cama e anda? Para que você saiba que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados, toma tua cama, levanta e anda. Mais uma vez, ele não só curou fisicamente, mas como perdoou. Aquela mulher que eles iam apedrejar, vai e não peques mais. Ele salvou literalmente a mulher da morte, que ela ia ser apedrejada, e mandou ela ir, não pecar mais. Então a gente vê isso é ligado. Então quando a pessoa está no leito do hospital lá, e a sua vida passando na mente, tenha certeza, ela vai se apegar com Deus. Ela vai pedir perdão, mas Deus não faz uma coisa sem a outra. Então ela tem uma melhora. E se essa melhora não é para a vida, é para a morte. Só melhora um pouco, vai. Eu te falo outras ocasiões também que Jesus fez isso. Vai, não peque mais. Perdoados os teus pecados. Quantas vezes ele falou isso? 2 vezes. Ou acabar de curar alguém e falar a mesma coisa. Então, eu sempre observo.
Deus, ele tem um padrão em todas as coisas. Todas as coisas que existem têm uma ordem. E Deus não faz as coisas... Ele pode até fazer diferente, mas ele sempre segue uma ordem. Então, quando eu vou pedir alguma coisa para Deus, eu tenho que saber. Primeiro, eu tenho que seguir uma ordem específica. Existe um livro chamado Doutrina e Convênios. Lá todo mundo conhece, seção 6, seção 8, quem conhece esse livro. E que Deus deixa explícito lá para alguém que não basta só pedir. Você tem que primeiro meditar, pensar bem na vossa mente a respeito. Depois perguntar a Deus se está certo. E ele fala que se estiver certo, você vai sentir a Deus seu peito. E se estiver errado, você vai ter um estupor de pensamento, você vai esquecer o que você está pedindo. Olha só que interessante. Ele já falou sobre aceitação. Quando eu vou pedir alguma coisa para Deus, eu tenho que estar disposto a fazer a vontade dele, mesmo que seja contrário daquilo que eu estou esperando. Porque ele vai continuar sendo Deus, eu aceitando ou não. Porque se eu não estiver disposto a aceitar a resposta, ele não vai me responder. E outra coisa além que eu tenho que fazer é meditar. O que é meditar? Pensar a respeito. Eu vou tomar uma decisão. Tem gente que fala assim, Deus, eu quero casar, prepara uma mulher para mim. Não é assim, muito bem assim, não. Primeiro, a gente conhece as pessoas, a gente tem a fase da paquera, a fase do namoro, a fase do noivado. E aí você pode perguntar, Deus, essa mulher é realmente para mim, eu quero casar com essa pessoa. E eu faria diferente, eu já fiz isso. Eu falei assim, Deus, tô namorando, na fase do namoro, eu quero me casar com essa pessoa, mas eu quero que o Senhor me dê resposta e dê resposta para ela também. Para que essa pessoa possa saber que nós dois estamos fazendo algo que é teu, porque o casamento entre a mulher e Deus, entre Deus e o homem, e entre o homem e a mulher se forma em um triângulo amoroso, vamos dizer assim. Às vezes o casamento pode não estar bem, mas se os dois estão tentando ali conciliar com Deus, esse casamento pode se restaurar. Às vezes um não está bem com Deus, mas eles estão bem um com o outro, e um só está ali, então realmente se completa. Vamos dizer que é um ciclo, nem é um triângulo. Mas vou tomar uma decisão. Eu tenho que viajar, trocar de carro ou não. Toma uma decisão prévia na mente, né? E faço aquilo que eu sinto que o Senhor está pondo no meu coração. E se eu tiver alguma dúvida, Senhor, eu fiz isso aqui, os prós e os contras, tomei essa decisão, quero saber se vai fazer bem para mim. Então o Senhor me abençoa nessa decisão. E o Senhor, você vai sentir uma resposta. Então, nunca faça uma pergunta sem ter ponderado a respeito primeiro e ter tomado uma prévia decisão que você vai já ter feito os prós e os contras e é a que é melhor, se aparenta, e você vai chegar para o Senhor apresentando essa resposta. Senhor, eu vou tomar essa decisão, quero que o Senhor me abençoe nessa decisão, ou que o Senhor me mostre que eu preciso tomar outra decisão. E o Senhor vai te mostrar. Muitas vezes ele vai confiar em você, se você está fazendo o que é certo, você tem que testar. E no caminho o Senhor vai te mostrando algo diferente, ou que você precisava ter feito, ou que você ainda precisa fazer. Porque pode dar errado, pode dar certo, mas você precisa realmente colocar-se nas mãos do Senhor. Perguntar. É fazer uma pergunta ponderada. É decidir antes. É saber o que vai fazer. Não é fácil tomar uma decisão. Principalmente uma decisão que vai mudar a vida de todo mundo. Como mudar de país, por exemplo. Não vai só mudar de escola, só de cidade, de clima. Você vai mudar de língua, de cultura, um monte de coisa. E você precisa saber. E às vezes sua vida está tudo bem. Mas você precisa se perguntar, como eu já ouvi, né? Será que se eu continuar nessa vida que está tudo bem, Deus vai cumprir suas promessas para mim? Eu vou cumprir o propósito que eu tenho com Ele? Então vale a pena a gente ponderar em tudo que acontece na nossa vida. E já passei por muitas situações em que eu precisei ponderar. E acredite, fazer a pergunta certa. A gente faz a pergunta para Deus de sim ou de não. É mais fácil. Quanto mais específica a pergunta, mais específica será a resposta. Então, muito mais fácil quando eu apresento um plano para Deus e peço para que Ele toque aquele plano para que dê certo, do que simplesmente eu perguntar para Deus o que fazer. Eu posso apresentar um plano e pedir para Deus abrir as portas, aparecer as pessoas certas e mostrar o caminho onde eu vou encontrar o material necessário para cumprir aquele plano. E é isso. Ainda vou dar mais uma palhinha depois a respeito de pedir, e dar exemplos e contar um testemunho. Obrigado.